Certa manhã de um dia normal de rotina, saindo para trabalhar, onde o sol, com sua luz vívida e tão brilhante, já irradiava nas primeiras horas do dia. De fato, um dia lindo e tranquilo. E em determinado momento, passei por uma praça e algo me reluziu aos olhos. Mas como assim? Sempre passava por aquela rua e nunca havia observado tal esplendor. Então fui tomada por uma inebriante vontade de observar e contemplar aquela praça. Me pareceu uma coisa boba, afinal, eu sempre passava por ali. Mas naquele momento senti fortemente a presença de Deus dizendo: pare, desça e vá até lá. Apenas fique em silêncio e observe. E foi exatamente isso que fiz. E ao ficar ali parada, uma suave orquestra sinfônica natural começou a ressoar em meus ouvidos. Pássaros de diversas e variadas espécies cantavam ao redor, passando de árvores em árvores, e as árvores balançavam com a brisa fresca da manhã. Bem devagar comecei a explorar e andar ao redor dos arbustos que estavam à minha frente. E ao olhar para o alto, meus olhos quase perderam a visão de um casal de águias que voavam para uma palmeira. Timidamente comecei a agradecer a Deus por tudo aquilo que eu estava vendo, ao vivo, a cores e em essências exuberantes. Pequenos mimos da criação de Deus. E um pouco mais adiante, meus olhos caíram sobre um pequeno tronco no chão, com pequenas ramas de rebrotamento. Ali estava a resiliência da natureza. Então, rapidamente me veio um questionamento. Seremos capazes brevemente de trocar todo esse esplendor de liberdade natural por uma liberdade vigiada? Isso mesmo, vou explicar o conceito. O conceito panóptico foi originalmente desenvolvido por Jeremy Bentham no século XVIII, onde ele descreveu que um único vigia poderia controlar um grande número de prisioneiros sem que estes soubessem que estavam ou não sendo observados. Nada demais, pois, aliás, isso já acontece em alguns programas de televisão. Mas o que mais me assustou foi que essa forma de vigilância já acontece na sociedade atual, onde a tecnologia é utilizada para monitorar e rastrear o comportamento das pessoas. O panótipo digital já está acontecendo. As redes sociais tomam todo o nosso tempo e somos observados a cada instante. Conscientes ou inconscientes, sabemos que essa forma invisível é constante, mas algo alarmante ainda mais é o ser humano, as pessoas, colocando toda a sua vida em exposição em celulares, computadores e principalmente todas as redes sociais, muitas vezes sem o menor escrúpulo. E mesmo sabendo que a coleta de dados, informações são colhidas constantemente, diariamente, a cada segundo, as pessoas não se importam. O mais interessante é que, como um conceito de um século passado pôde prever algo tão previsível nesta era. O uso de tecnologias como câmeras de vigilância, redes sociais, sistemas de reconhecimento facial, entre outros, permite que as atividades dos indivíduos sejam monitoradas e registradas, gerando um grande poder de controle sobre a vida privada das pessoas. Essa liberdade vigiada pode ter consequências profundas nas relações entre os sujeitos, uma vez que as pessoas podem ser levadas a modificar o seu comportamento para se adequarem às expectativas dos outros. A sociedade atual é marcada por essa pressão constante para a exposição e a visibilidade.
em que a privacidade e a intimidade são cada vez mais ameaçadas. A busca por uma identidade digital, a necessidade de construir uma imagem pública e a pressão para se adequar a determinados padrões de comportamento podem gerar uma sensação de vigilância constante e uma sensação de perda de liberdade, mas isso não é visível aos olhos dos usuários. Mas e você? Se importa com isso? Até que ponto as pessoas estão dispostas a levar isso ao extremo? Afinal, 1984 de George Orwell não foi apenas uma criação displicente, inusitada e extravagante para a época. Algo extremamente tecnológico já ressoava em suas páginas. E agora, mais recentemente, vemos a explosão tecnológica da IA, vindo como uma fênix do nada, com todas as respostas e informações humanas. Essa sedutora ferramenta que surgiu certamente para nunca mais desaparecer, vem tranquilamente utilizando todas as informações necessárias para descaracterizar a inteligência humana. Será? Essa lógica de falsa positividade e produtividade, no qual o indivíduo acha que está contribuindo para a tecnologia, vem se tornando uma exaustão mental, com profundas distorções emocionais e transtornos comportamentais generalizados, onde os indivíduos não sabem mais se é uma pessoa real ou a IA com quem estão falando. O fato é, o panóptico digital já ocorre. É perceptível e intenso por todas as plataformas e áreas digitais. Mas aqui fazemos uma pergunta. É necessário pensar em alternativas que promovam a liberdade e autonomia dos indivíduos. Contudo, será que eles vão querer ser livres de verdade? É visivelmente perturbador quando percebemos ou questionamos algumas pessoas com a pergunta: o que você faria sem a internet por uma semana? E o semblante é visível de preocupação, pois dizem não conseguir mais viver sem a tecnologia, sem a internet, nem ao menos desligam o celular para dormir. Com isso, finalizei minha reflexão daquele dia, voltando para aquela árvore com poda em crescimento. A fusão homem-máquina está breve a acontecer. As máquinas certamente estarão preparadas, mas e a humanidade de fato estará preparada para essa fusão? O ser humano deixará de lado toda a beleza natural para viver somente um multiverso irreal? Ainda podemos observar o conceito panótipo, mas não podemos sair mais dele.